Olá, aqui é a Luciana Garola, falando com os pais de crianças com deficiência auditiva. E hoje eu vou responder uma dúvida bastante comum. Será que meu filho vai falar? Ou quando é que o meu filho vai falar? E a resposta é: se não houver nenhum tipo de outro problema associado e se todos os esforços nesse sentido, no desenvolvimento de fala, forem feitos, então sim, a criança vai falar. Mas vamos entender alguns pontos importantes nesse desenvolvimento da fala. Bom, a primeira questão é: nós ouvimos com o cérebro e não com os ouvidos. Então, quanto mais cedo essa criança começar a usar aparelhos auditivos, maiores as chances dela realmente desenvolver fala e linguagem. Por isso, a questão da identificação precoce da perda de audição e principalmente da intervenção através dos aparelhos auditivos seja crucial para que ela comece a estimular o cérebro, a mandar informações auditivas para o cérebro, para que então o cérebro interprete esses sons como fala, dê significado a eles e a criança passe a falar. Além disso, existem diferentes graus de perda de audição. As perdas de audição não são iguais em todas as crianças. E quanto maior o grau de perda de audição, maiores os esforços necessários para que a criança escute os sons da fala e desenvolva assim e comece a falar, não é verdade? Então, o primeiro ponto é começar a usar os aparelhos com frequência o mais cedo possível. Segundo ponto, a criança precisa aprender a ouvir. Parece estranho, mas é verdade. A criança precisa primeiro aprender a discriminar os sons da fala, a ouvir os sons da fala, para que ela possa repeti-los. Para gente que tem audição normal, ouvir é um ato involuntário, mas não para quem tem deficiência auditiva. Como a maioria dos sons da fala estão baixos ou abaixo do que a criança pode ouvir, ela precisa parar, prestar atenção e escutar aqueles sons para aí começar a dar significado a eles e começar a repeti-los. Então, ela tem que usar os aparelhos auditivos o tempo todo ou o implante coclear, se ela for candidata, para identificar os sons da fala e começar a falar. É mais ou menos como quando nós estamos aprendendo uma nova língua, não é? Sem aprendizado fica difícil de saber o que aqueles sons querem dizer. Todos nós escutamos os sons do inglês, não é verdade? Mas somente alguns de nós conseguimos entender o que é dito. O mesmo com a criança com deficiência auditiva. Mesmo com os aparelhos auditivos ou implantes cocleares, ela vai escutar os sons, mas precisa que ela aprenda a dar significado a eles. E isso leva tempo e muita persistência. Terceiro ponto: o maior aprendizado vai acontecer em casa. Se você quer que o seu filho fale, então converse com ele. Fale o tempo todo. Libere o radialista que existe em você. Fale, narre todas as situações, tudo o que acontece em casa, o tempo todo. Pesquisas mostram que crianças ouvintes são expostas a 45 milhões de palavras até os 4 anos de idade. Então, se a sua criança escuta com os aparelhos auditivos, ela precisa estar sendo estimulada o tempo inteiro para não ter tanto prejuízo quanto a exposição aos sons da fala. Então, estimule, fale muito. Não adianta só ir na terapia 45 minutos por semana, 2 vezes na semana, e em casa você não continuar a fazer a estimulação que você aprendeu durante a reabilitação. É necessário, imprescindível, que todo esse trabalho seja feito em casa e não só na terapia. E quarto e último ponto importante sobre o desenvolvimento de fala da sua criança. Não é porque o seu filho está usando aparelhos auditivos que ele está ouvindo a fala. Eu sei, já falei isso antes, mas esse ponto é importantíssimo.
Se seu filho usa aparelhos auditivos, você precisa ter certeza de que esses aparelhos estão tornando a fala audível para ele. E isso só é possível de uma forma, através do mapeamento de fala. Não existe outro teste que faça isso. É o mapeamento de fala que vai avaliar se os aparelhos auditivos estão realmente cumprindo a sua função, que é a de tornar os sons da fala audíveis. Sim, os aparelhos podem estar tornando outros sons audíveis, outros sons ambientais, mas o que interessa aqui é saber se a criança está tendo acesso aos sons de fala, porque só assim ele vai poder aprender a falar e se desenvolver normalmente. Se o seu filho usa aparelhos auditivos e você ainda não fez o mapeamento de fala, então agende a sua consulta agora mesmo, não perca mais tempo, porque ele pode estar usando aparelhos auditivos e não está ouvindo nada do que você está falando, apesar de todos os seus esforços. Se você achou esse vídeo importante, por favor, compartilhe. Muitas outras pessoas podem se beneficiar dessa informação, assim como você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!